Lá diz assim: e fujam de toda aparência do mal. E esse versículo é tudo, né? Deus está falando, fuja da aparência do mal. E veja lá do mal também, né? E como você vai fugir dessas coisas? Você não pode dar brecha para Satanás na sua vida. Porque é Satanás que manda as tentações. E tentação é muito diferente de provação. Só deixar isso bem claro. E como você vai fazer isso? Vigiando. Em vez de você estar lá na internet vendo aquelas coisas que não agradam o coração de Deus, vai ler. Em vez de você estar lá na frente da TV assistindo aquelas novelas que hoje em dia ensinam tudo ao contrário, né? E ao invés de você estar lá vendo Big Brother, a Fazenda, vai ler a Bíblia, vai fazer outra coisa. Não deixe que o diabo use essas pequenas coisas para vomitar dentro da sua casa, para fazer com que você peque. Não deixe que essas coisas sejam um exemplo para você. E eu queria falar também, contar um pouquinho da minha história para vocês. Porque, assim, eu conheci a Deus há uns 3 anos atrás. E eu me converti e era muito bom. Eu adorava estar na igreja. Eu me esforçava para estar em tudo, sabe? Tinha ensaio do louvor, eu ia lá. Tinha ensaio da dança, eu estava lá. Ensaio do teatro. Eu na dança, gente. Aí, foi passando um tempo e eu fazia essas coisas só para ocupar meu tempo. Porque eu não tinha absolutamente nada para fazer. Era escola, computador, televisão, comer e dormir. E aí, passou um tempo que eu não estava fazendo essas coisas para Deus. Eu estava apenas fazendo, como eu disse, para preencher o meu tempo. E foi passando um tempo, eu fui me esfriando. Aí eu fui conhecendo outras coisas. E eu via exemplos dos meus amigos, sabe? Eu falava, Deus, eu não quero ser igual a essas pessoas nunca. E eu tinha muita mania de pegar e julgar e falar, até parece que eu vou ser desse jeito, né, Deus? Olha essa pessoa. E muitas vezes eu não percebia que eu, só de estar fazendo isso, eu era pior do que elas. E foi quando eu praticamente me desviei da igreja totalmente. E foi quando, na minha casa, as coisas não estavam fáceis. E eu comecei a procurar as coisas que me satisfaziam no mundo. Eu comecei a ir para festas. Minha mãe nem sabe, né? Ela está sabendo agora. E mar do esquecimento do Senhor, gente. E sabe, eu ia para festas mesmo, eu chegava em casa 2 horas da manhã e minha mãe, onde é que você tava, menina? Eu, mãe, eu tava lá na casa da minha amiga assistindo filme, não sei o quê. Aí a minha mãe pegava e falava, olha, eu sei muito bem que você não tava lá, mas que Deus tenha misericórdia da sua vida. Eu, tá bom, mãe, tá bom, vou dormir. E ia dormir e continuava fazendo as mesmas coisas. E eu tava igual aquele recipiente aqui, eu me sentia suja. E eu pensava que o mundo, ele ia, sabe, isso, me preencher. E eu sabia que isso era mentira do diabo na minha vida, mas eu não queria abrir os olhos para enxergar isso, porque eu gostava de estar ali juntos com os meus amigos, e era impressionante, que era uma festa atrás da outra. E podia ser meio de semana, podia ser final de semana, e eu estava lá. E Deus sempre me falava, posicionamento, posicionamento, posicionamento. E eu brincando com Deus, né? Eu, Deus, espera mais um pouquinho, tá tão bom. E até que chegou um momento que eu me vi numa situação que eu olhava para as pessoas ao meu redor e eu via que elas estavam comigo por interesse. Eu olhava para as circunstâncias e eu via que elas iam me sufocando. E o mundo me sufocava. E eu falava, Deus, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha vida. Eu continuava lá nas festas, né? E até que um dia, Deus usou uma pessoa para falar para mim, posicionamento. E eu falei, Deus, agora não. E mesmo assim, Deus continuava a me incomodar. Eu não deixava de ler a Bíblia, mas era assim, eu lia a Bíblia quando eu tinha tempo, isso é nunca.
Aí, quando eu estava indo em casa, sem nada para fazer, eu lia a Bíblia e depois tocava meu celular. Olha, a gente está aqui em tal lugar, vem aqui. Aí eu ia lá e descia, né? Aí chegou... Pode deixar. Aí até que a Elo chegou e convidou minha mãe para essa igreja. Eu estava lá em casa e minha mãe, Raíssa, encontrei uma igreja que é fogo puro. Eu, ai, lá vem minha mãe. Ela, vamos. Aí eu, mãe, não sei, eu cheguei aqui. E eu não estava muito afim de vir, não, confesso. Mas eu vim só porque estava meio desviada, né? Não fazer desagrado à minha mãe. Aí eu cheguei aqui e Deus usou muito a tiazita. Foi só chicotada atrás de chicotada. E eu saí daqui, cheguei em casa, eu chorava que eu soluçava. E eu disse, Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? E depois eu vim algumas vezes aqui na igreja e eu continuava no mundo. E quando me chamaram para vir para o encontro, eu falava, ai, Deus, encontro de novo. Eu já fui para trabalhar em tantos encontros, já fui para fazer que eu até perdi a conta. Que quando o pessoal lá da minha antiga igreja falava bem assim, olha, vamos para o encontro. Eu, não, minha filha, minha mãe já está cansada de pagar tanto encontro. E minha mãe mesmo virava para mim e falava, ela, olha, eu não sei para que você está indo para a igreja, porque eu não estou vendo resultado nenhum. Você está fazendo só eu ficar gastando meu dinheiro com encontro. Sério, gente, eu falava isso. E eu falava, eu dei assim, tomar um jeito, né? E eu tinha muitos sonhos. E a cada dia que passava, parecia que os meus sonhos iam sendo frustrados. E foi até um momento que eu falei assim, Deus, já que eu estou aqui mesmo, nessa situação, eu vou para esse encontro. Aí minha mãe veio aqui, pagou o encontro, acho que um mês de antecedência. E aí eu fui para esse encontro. E lá, Deus, Ele falou muito ao meu coração, porque eu pensava que eu sabia que ia acontecer tudo, né? Porque eu era expert em encontro. E quando eu cheguei lá, foi totalmente diferente. E foi a primeira vez que eu senti o poder de Deus mesmo na minha vida. E quando eu cheguei aqui, eu tô apaixonada por essa igreja. E eu ficava com medo de acontecer como nas outras vezes, que eu ia para os encontros, chegava em casa no domingo, assim, aquela empolgação. E na segunda-feira, eu já estava como antes de ir para o encontro, se brincar, pior. E eu falava, Deus, eu não quero que isso que o Senhor acendeu no meu coração se apague. Eu não quero que os meus sonhos sejam frustrados igual antes. E Deus me cobrou justamente isso. Ele falou, arrependa-se dos seus pecados e tome a sua cruz. E eu peguei e falei, tá bom, Deus, eu vou me dispor verdadeiramente à sua obra. E eu comecei a buscar Deus. E muitas vezes eu entrava no meu quarto, eu chorava muito. Eu falava, Deus, você não me escuta, eu estou aqui falando com você, o Senhor não fala nada. Aí eu falava, Deus, que desça um raio aqui agora e que o Senhor grite nesse quarto e me fale tudo que eu quero escutar. E Deus não falava nada, gente. E eu ficava. E eu orava, Deus, se você não falar comigo, eu vou fazer uma coisa muito feia. Aí eu ficava pensando, nossa, Deus sabe de todos os meus pensamentos. E com certeza Ele sabe que eu não vou fazer nada de feio, né? E aí eu pedia para Deus, aí eu falava assim, Deus não falou nada comigo, vou ler a Bíblia. E na hora que eu lia a Bíblia, Deus falava comigo. E falava assim, exatamente, gente, era cada chicotada que eu chorava lendo a Bíblia. Eu sentava na minha cama, ai Deus, perdão, que não sei o quê. E aí foi que eu comecei a ter um convívio com Deus. Foi aí que eu fui deixando que os desejos da minha carne não me dominassem. Foi aí que eu fui dizendo sim a Deus. E eu falava, Deus, eu quero ser assim como diz na tua palavra, porque eu sei que eu sou o que o Senhor diz, não o que as pessoas falam. E muitas vezes o inimigo levantava aquelas pessoas que eu mais confiava para me desanimar. E eu falava, Deus, essas coisas não vão me desanimar, não vão. E como eu disse, eu tinha muitos sonhos que foram frustrados. E Deus, Ele fez com que todos os meus sonhos revivessem dentro de mim.
E eu comecei a orar por isso e parece que todo dia Deus realiza um sonho meu, né? E um sonho meu que, assim, que eu pedia muito a Deus era para que eu arrumasse um trabalho. Porque a minha mãe, lá em casa é só ela, e nós somos 3, né? Então ficava muito pesado. Eu falava, Deus, eu quero trabalhar. Eu até estava falando esses dias com minha mãe, brincando. Ai, mãe, acho que eu vou trabalhar lá no Veneza, eles pegam empacotador. Daí minha mãe, se você for viver de empacotadora, você vai morrer de fome, menina. Aí eu, não, eu vou orar. E eu orei e Deus me respondeu, sabe? Ele fez com que tudo que eu pensasse que não iria acontecer, aconteceu. E o negócio das portas do meu emprego foi uma coisa assim tão de Deus que todo mundo que olhava falava assim, menina, para que você está procurando esse emprego? Você nunca vai conseguir. E eu falava, eu vou conseguir. Toda vez quando a gente ia lá na Câmara, eu falava, mãe, eu vou vestir esse uniforme aí com a golinha verde, eu vou, mãe. Aí todo mundo falava, até parece que você não vai conseguir, né? Aí eu estava em semana de provas e o telefone lá de casa tocou. Aí minha mãe atendeu e falou, olha, era do negócio lá do emprego para você fazer entrevista. Eu, não, mãe, fala que eu não vou não, porque eu estou em semana de prova e esse negócio para fazer essa entrevista é muito longe. Aí minha mãe falou, eles falaram, olha, gente, não liga de novo. Eu falei, mãe, não tem problema não, vou ficar sem trabalhar até eu terminar meus estudos. Aí passou uma semana, o telefone tocou de novo e era do emprego de novo. E eles não fazem isso, gente, eles não ligam 2 vezes para a pessoa. Fala, olha... para sua filha vir aqui fazer o curso, nem era entrevista, era o curso logo. E, só que era o curso de uma semana e o lugar é muito longe. Aí eu falei assim, eu mãe, não estou muito afim de ir, não. Ela vai, eles não chamam 2 vezes. Aí eu fui. Chegando lá, o curso era só 2 dias. O Ramiro foi comigo todos os dias para mim não ter que ir só, ficou lá me esperando. Ficou lá me ensinando a tarde inteira, sentado numa cadeira dura, assistindo televisão, que nem saía som direito. Aí, tá, eu falei assim... E eles falavam, depois desse curso aqui, você vai para o banco de dados e sabe lá Deus se vai te chamar. Aí, tá, e quando eu estava fazendo o curso, o meu nome já foi encaminhado para mim começar a trabalhar. E isso nunca tinha acontecido lá, eles mesmos falaram. E quando eu vi, foi para a melhor empresa. Aí eles não queriam falar. E no dia que chegou lá, aí minha mãe, você vai para a Câmara dos Deputados? Você vai? Eu, mãe, não exagera, mãe. Mas eu acho que também é, né? Aí chegando lá, eles falaram que o meu emprego era da Câmara dos Deputados, com o salário melhor do que eu queria. E eu comecei a trabalhar lá e quando eu cheguei lá, praticamente todo mundo já me conhecia, né? E todo mundo, quem é a Alana? Quem é a Alana? E minha mãe até falou, olha essas meninas assanhadas. E isso foi muita resposta de Deus na minha vida, muito mesmo. E com isso, eu falei, Deus, como é bom ser fiel contigo, né? Porque quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz também. E na própria palavra dele diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Deus me falou, Deus me falava, a partir do momento que você se posicionar, eu vou abrir as portas do céu sobre a sua vida. E foi isso que aconteceu, e a cada dia que passa, eu vejo os milagres de Deus sendo realizados na minha vida. E eu vejo que Deus, Ele se preocupou tanto comigo, que Ele me colocou essa família maravilhosa ao meu lado, né? E Deus, Ele é meu melhor amigo. Ele ultimamente vem tratando de mim, sabe, naqueles lugares assim que eu tinha mais dificuldade. Ele me colocou pessoas maravilhosas para estarem cuidando de mim. Minha discipuladora, tem dias que eu faço coisa errada, ela me dá umas chicotadas assim, chega dói, mas eu sei que é para o meu crescimento e ela sabe disso também. E eu creio que todos aqui são bênçãos de Deus na minha vida. E não sei por que eu falei isso, mas foi o que Deus mandou, né? E Deus também colocou no meu coração. Eu ia falar mais coisas, mas Deus colocou no meu coração
para chamar aqui na frente aquelas pessoas que erraram com Deus. E mesmo que você seja convertido, para você vir aqui pedir perdão para Deus, porque isso é necessário para você ter um convívio com Deus. É necessário que você mate os desejos da sua carne. É necessário que você viva exclusivamente para Deus. E a partir do momento que você fizer isso, Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida, assim como Ele fez na minha. E Deus também pediu para me falar para vocês que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus que sara, que Ele é um Deus que se preocupa com você, mesmo naquelas vezes quando você está ali na rodinha dos seus amigos, que Jesus te dá um dia assim maravilhoso e você não é capaz nem de reparar nisso. E quando você está ali na rodinha dos seus amigos, Deus fica esperando para que você fale do amor dele, apenas um Jesus te ama. E você simplesmente não fala. Se está rolando ali um assunto de sexualidade, você é aquele crente que entra na roda e adapta ao assunto. E Deus, Ele, na palavra dele mesmo, diz que Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus, Ele não quer apenas um dia da semana. Deus, Ele não quer apenas um pedacinho do nosso tempo. Deus, Ele nos quer por inteiro. Deus, Ele quer que todas as vezes que nós chegamos diante da presença dEle, nós possamos estar nos humilhando para que Ele cresça na nossa vida e nós diminuamos. E que Ele é muito poderoso, gente. Ele pode fazer grandes obras na vida de cada um aqui. E a promessa de Deus na vida de vocês não foi frustrada. E se muitas vezes as pessoas dizem que vocês não são capazes, vocês são sim, porque foi Deus que escolheu cada um que está neste lugar. Porque foi Deus que chamou vocês antes mesmo de vocês nascerem. E cada um que está neste lugar é capacitado por Deus. E cada um aqui tem um chamado. E Deus pediu para mim fazer esse convite nessa noite, para se tem alguém assim querendo se derramar diante da presença do Senhor, se tem alguma pessoa assim que precisa de conserto na vida, se tem alguma pessoa que pelo menos quer pedir perdão por ter mentido, sei lá, para a mãe hoje, para o irmão, não sei, eu só sei que Deus está falando para vocês virem aqui e se arrependerem dos pecados de vocês, porque Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus da vida de cada um aqui neste lugar. Amém? Então eu queria chamar aqui as pessoas aqui na frente. Não espera, sabe, o seu irmão vir, venha, porque isso é uma atitude. Transforma minha vida, meu estado. Glória a Deus. Aleluia.